Então, galera, beleza? Depois da falha da internet de hoje, vamos lá. Vou mandar um pedacinho da aula de forças intermoleculares para vocês. Depois a gente entra em química orgânica, beleza? Então é o seguinte, na nossa última aula nós paramos aqui falando sobre a relação das forças intermoleculares, em que nós vimos que o dipolo induzido, que é de moléculas apolares, é mais fraco do que o dipolo permanente, que é de moléculas polares, que por sua vez é mais fraco do que a ligação de hidrogênio, que é para moléculas polares que tenham HF, HO ou HN em sua estrutura. Beleza? Nessa aula a gente precisa falar sobre solubilidade e sobre temperatura de fusão e ebulição. Começando a falar sobre solubilidade. O que a gente sabe aqui na química? Que moléculas que têm polaridades semelhantes dissolvem-se. Como assim? Molécula apolar dissolve molécula apolar e molécula polar dissolve molécula polar. Aí a gente tem aquele velho e bom problema do óleo, né, misturado com a água. O óleo e a água, o óleo fica na parte superior, a água na parte inferior, eles não se misturam. Por quê? Ah, professor, porque eles têm densidades diferentes. Não tem nada a ver. A densidade vai interferir em quem fica em cima e quem fica embaixo, só. O que faz com que eles não consigam um solubilizar o outro é o fato de apresentarem polaridades diferentes. O óleo é uma molécula apolar, enquanto a água é uma molécula polar. E se eles apresentam polaridades distintas, significa dizer que eles não conseguem se misturar. Beleza? Então, sempre que tivermos moléculas polares, para que eu possa, dissolvê-la, eu preciso de outra molécula polar, e sempre que eu tenho moléculas apolares, eu preciso de outra molécula apolar para dissolvê-la. O problema é que existem alguns casos especiais. E o que são esses casos especiais? São as moléculas que nós chamamos de anfifílicas ou anfipáticas, né? Moléculas anfifílicas ou anfipáticas. O que são essas moléculas, anfifílica ou anfipática? São moléculas que apresentam tanto uma região apolar quanto uma região polar dentro de sua molécula. E isso faz com que ela consiga se dissolver tanto com as moléculas apolares quanto as moléculas polares. É claro que uma delas vai ter uma prioridade, e eu vou discutir essa prioridade com vocês, mas de qualquer forma, uma molécula anfifílica ou uma molécula anfipática apresenta essa capacidade de tanto de se dissolver em molécula apolar quanto em moléculas polares. O exemplo que a gente tem aqui, o primeiro, é o etanol. Etanol é o álcool de posto, né? O álcool que a gente abastece lá no posto de combustível. O etanol é uma molécula anfifílica ou anfipática. Por quê? Porque ele apresenta uma região formada por carbono e hidrogênio, e esta região ela é classificada como apolar. Eu preciso que vocês saibam que sempre compostos formados por carbono e hidrogênio são chamados de hidrocarbonetos, que é o que eu vou falar na outra aula de vocês. Eles são moléculas obrigatoriamente apolares. E dentro de uma molécula anfifílica ou anfipática, quanto maior a quantidade de carbono e hidrogênio, maior será a região apolar que esta molécula apresenta. Além dessa região de carbono e hidrogênio apolar do etanol, nós também temos a hidroxila conectado à ponta, que vai ser a nossa região polar por conta do oxigênio. Quando você pega uma molécula de álcool, como o caso do etanol, e joga na gasolina, né? Gasolina, C8H18, é formada apenas por carbono e hidrogênio, então é uma molécula apolar. Quando você joga álcool na gasolina, eles se misturam. Né? Tanto é que a gasolina do combustível, do posto de combustível que nós temos aí, ela é formada por 25% álcool e 75% gasolina. E você tem um sistema homogêneo ali. Tá? Então o etanol se dissolve na gasolina. Porém, se eu pegar esse etanol e jogá-lo, né, em uma molécula com água, o que acontece aqui?
eles também vão se misturar, eles também vão se dissolver. Então significa dizer que o etanol se dissolve em uma molécula apolar e o etanol se dissolve em uma molécula polar. Por quê? Porque ele tem as duas regiões. Tanto é que o álcool que nós estamos utilizando aí agora durante a pandemia, o álcool 70, é uma solução aquosa de etanol 70%. Então 70 ml de álcool e 30 ml de água. Tá? Tanto é que por conta do álcool na gasolina, nós conseguimos adulterar esta gasolina colocando água. Ué, mas se a gasolina é apolar e a água é polar, elas não vão se misturar. Pois é, é aí que o álcool entra na jogada. Como o álcool tem uma região apolar e uma região polar, eu consigo colocar água na gasolina. Porém, não consigo colocar muito. Por quê? Lembra que eu falei que uma das duas regiões vai ter maior força? Aqui, essa região de maior força é a região polar. Se eu começar a colocar muita água, chega em um momento que esse álcool vai se desprender da gasolina e aí a gente vai ter duas fases, tá? Tanto é que o teste para determinar se a gasolina está adulterada ou não, ela é feita com água, né, e sal dissolvido na água, que ajuda nessa separação. E a gente consegue determinar se de fato aquele combustível está adulterado, ou seja, tem menos gasolina do que deveria ou não. Maravilha? Só um detalhe, a região apolar da molécula, ela pode ser chamada de uma região hidrofóbica, tá? A região apolar de uma molécula, ela pode ser chamada de região hidrofóbica. Hidro, água, fobia, aversão. Então é uma região que tem aversão à água. Além de hidrofóbica, ela pode ser chamada também de hidrófoba, tá? Hidrofóbica ou hidrófoba, tá aqui. E a região polar vai apresentar o nome de hidrofílica. Então, afinidade, né? Afinidade com a água, ou também chamada de hidrófila. Né? Hidrofílica ou hidrófila. Esses são os nomes para a região polar. Então, região polar, afinidade com a água, região apolar, que é a região hidrofóbica, sem afinidade com a água. Além do etanol, o outro exemplo que a gente tem é o bom e velho sabão. Esse exemplo 2 é o sabão. Essa cadeia toda aqui, ó, é uma cadeia formada por carbono e hidrogênio, ou seja, é uma região de hidrocarboneto. É uma parte apolar que a gente tem na molécula, é uma parte chamada de hidrofóbica ou hidrófoba. Esta outra região é uma região com cargas, já é a região polar que a gente tem do sabão, é a região hidrofílica ou hidrófila. Tanto é que quando você tem uma molécula, tá, de sabão aplicada na gordura, é algo parecido com isso aqui, ó. Você vai ter a gordura aqui dentro e, além da gordura, nós teremos a molécula de sabão. Então é o seguinte, ó. Sabão, parece um espermatozoidezinho, né? A cauda é a região apolar e a cabeça é a região polar, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. O que acontece? A região apolar vai se conectar à gordura, que também é apolar, e a região polar do sabão, que é a cabeça, vai se conectar a moléculas de água. E aí a estrutura que a gente forma é essa aqui, é uma estrutura chamada de micela, tá? Micela. Então, quando nós temos o sabão com a gordura e a água, nós formamos essa estrutura chamada de micela. O sabão vai ser utilizado para fazer a ponte entre a gordura e a água, conseguindo remover, tá, essa sujeira dos pratos, talheres e louças que nós temos por aí. Beleza? Então, sempre que você utiliza um sabão, você utiliza uma substância anfifílica ou anfipática que vai conectar-se tanto à gordura, que é a polar, quanto vai conectar-se à água, que é uma molécula polar. Ok? Beleza?
Pois bem, saindo da questão de solubilidade, nós vamos para a questão de temperaturas de fusão e ebulição. E quando a gente fala de temperatura de fusão e ebulição, nós vamos nos basear em duas informações. Quais são as informações? Na força intermolecular, né, que a sua molécula faz, de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio, e também nós vamos nos importar com a massa molar. Por quê? Moléculas com maior massa molar têm maior temperatura de fusão e ebulição do que moléculas que apresentam baixo valor de massa molar. Então, massa muito pequenina, temperatura baixa, massa muito grandona, temperatura alta. Só que para fazer essa comparação de maneira correta, de maneira adequada, nós sempre vamos fixar uma informação. Como assim? Se eu quero falar da diferença da massa molar, eu vou fixar a força intermolecular. Se eu quero falar da força intermolecular, eu vou fixar a massa molar. Óbvio, não precisa ser a massa molar igualzinha, mas precisam ser valores próximos. Então, se eu tenho 340 e 342, eu posso comparar? Pode. Que nem no caso que eu coloquei aqui, ó, uma massa é 16, a outra é 17. Posso comparar? Pode. O que não dá para comparar é massa 15 com massa 50. Né? Que aí já são 3 vezes maior, aí isso já começa a ter uma influência muito grande. Mas valores bem próximos é o que a gente utiliza, tá bom? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, cadê? Ei, perdi meu lápis. Aí. Nesse primeiro caso, a gente tem o metano e a amônia. O metano, CH4, é uma molécula, tá, chamada de tetraédrica. Quando a gente faz a soma dos vetores dessa molécula tetraédrica, nós chegamos que a soma vetorial é igual a 0. Então, trata-se de uma molécula apolar. Como ela é uma molécula apolar, o que sobra para ela realizar? Dipolo induzido, ou forças de Van der Waals, ou dispersões de London. Né? São esses nomes aí que podem aparecer para vocês. Já a molécula de NH3, que é a molécula de amônia, o que nós temos aqui é uma molécula com uma estrutura piramidal, e ao determinar a polaridade, nós descobrimos que ela é uma molécula polar. Se ela é uma molécula polar, ou ela faz dipolo permanente, ou então ligação de hidrogênio. Qual das duas, né? Qual das duas acontece com a amônia? Analisando a estrutura dela, o que ela apresenta? Uma das 3 necessidades para a ponte de hidrogênio, que é o H ligado a F, o H ligado a O ou o H ligado a N. Se você observar, nós temos 1, 2, 3. H ligado a N, então ela faz essa ligação ou ponte de hidrogênio. Coloquei aqui como ligação de hidrogênio. Massa molar que eu tenho para o metano, 16 gramas por mol. Massa molar para a amônia, 17 gramas por mol. Percebam que são valores extremamente próximos, então as temperaturas deveriam ser muito, mas muito próximas. Só que quando eu faço análise dessa temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição do metano é de menos 161, enquanto que a temperatura de ebulição da amônia é de menos 33. Então, são mais de 100 graus de diferença entre uma molécula e a outra. Pode perceber que a temperatura da amônia ela é bem maior do que a temperatura do metano. O que faz este aumento muito grande não é a massa molar. Esse aumento muito grande é por conta da ligação de hidrogênio, que é muito mais intensa do que o dipolo induzido. Se a ligação de hidrogênio é muito mais intensa, ela precisa de muito mais energia para ser rompida. Por isso que a temperatura de ebulição é maior. Enquanto que a dipolo induzido, ela é extremamente fraquinha, com pouca energia, ela é rompida e aí faz com que a temperatura de ebulição seja extremamente baixa. Suaverston, beleza? Muito bem. Colocando o segundo exemplo aqui, em que agora a gente vai fixar. Eu me perco com essa pichorra muito pequenininha aqui. Ó. Agora a gente vai fixar a força intermolecular e nós vamos comparar as massas, tá? Eu peguei Cl2 e I2. Cl2, molécula diatômica entre átomos iguais, apolar.
E 2, moléculas diatômicas entre átomos iguais, apolar. Se ela é apolar, dipolo induzido, forças de Van der Waals ou ligação de hidrogênio. O I2 também é apolar, então vai fazer a mesma força intermolecular do dipolo induzido, forças de Van der Waals ou dispersões de London. Se elas têm a mesma força intermolecular, elas devem apresentar temperaturas de ebulição muito próximas. Porém, quando a gente analisa a massa molar do Cl2, 71 gramas por mol, massa molar do I2, 254 gramas por mol. Isso é quase 4 vezes maior. Então significa dizer que a temperatura também será muito maior. E é o que a gente consegue observar. Ó. Apesar delas estarem realizando a mesma força intermolecular, como a massa molar, tá? Como a massa molar do I2 é muito maior, nós vamos observar que a temperatura de ebulição dele também será muito maior. Beleza? Ok? Então, queridos, sempre que falarmos de temperatura de ebulição e temperatura de fusão, nós precisamos ou fixar a força intermolecular para falar da diferença de massa molar, ou a gente vai fixar a massa molar para falar da diferença da força intermolecular. Tá? De qualquer forma, a gente sempre acaba fixando, tá? Uma das duas para evitar problemas. Quanto maior o poder de atração, maior a temperatura de ebulição, e quanto maior a massa molar, também maior a temperatura de ebulição. Beleza? Ok? Era essa a nossa aula de hoje sobre forças intermoleculares. Eu volto daqui a pouco com a aula sobre química orgânica, o comecinho da química orgânica. Beleza? Falou!